Muito boa noite, meus irmãos e irmãs. Sejam bem-vindos ao nosso Connect Family desta noite. Estamos dando prosseguimento à nossa mentoria. O estudo é o de número 8. Veja você que de 12 estudos nós já fizemos 7. Então falta 8, 9, 10, 11, 12. 5 estudos. Terminando o de hoje, vão ficar faltando 4 estudos. Olha que coisa boa, como a gente tem avançado. Tudo que a gente começa e vai firme, a gente consegue chegar ao final e ser bem-sucedido, não é mesmo? Então, continua firme, não desista, não desanime. Vamos chegar ao final desse curso e eu espero que ao final você diga que valeu a pena. Muito bem, para o nosso estudo de hoje. Quando a saúde financeira adoece o emocional. Esse é o tema do nosso Connect Family de hoje. Eu quero orar e na sequência nós iremos iniciar. Pai querido, obrigado por esta noite maravilhosa, mais um dia que o Senhor nos concede com saúde, paz, alegria, energia para encarar mais esta jornada que vai nos abençoar, que vai abençoar a nossa família, em especial nas questões financeiras. Pedimos ao Senhor que abra a nossa mente, o nosso coração e fale conosco de uma maneira toda especial. Em nome de Jesus é que eu te peço e agradeço. Amém. Muito bem, agora eu vou ler para você o versículo bíblico que diz assim: lancem sobre ele, sobre Deus, a sua. Não, vou ler de novo. Lancem sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. Olha, repetindo, lancem sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. Eu volto já. Veja que coisa extraordinária. Você aí é desafiado a não viver ansioso, mas a lançar sobre Deus toda a sua ansiedade, porque Ele tem cuidado de você. 1 Pedro, capítulo 5, verso 7. Muito bem. Olha, assim como a saúde física afeta nosso humor e a nossa disposição, como a gente já tem dito em outros momentos, a saúde financeira também exerce um impacto profundo sobre as nossas emoções e sobre os nossos relacionamentos familiares. Não é possível você estar com as finanças adoecidas sem estar também emocionalmente adoecido. Então, o bolso adoece a alma. Quando o bolso vai mal, a alma também vai mal. Você perde a graça. Você anda triste, você anda deprimido. Os casados, né, perdem a graça até de namorar. Não é fácil. Dificuldades financeiras, dívidas, incertezas sobre o futuro, conflitos por causa do dinheiro podem gerar um turbilhão de sentimentos negativos. Você se sente incapaz, você fica muito triste, cheio de ansiedade, muitas vezes com medo, com vergonha. Seu telefone, quando você ainda tem, toca toda hora, é alguém cobrando, que coisa chata, né? Quando batem palma lá na frente da sua casa e não é nem o Shopee, nem o Mercado Pago, é o credor que vem cobrar e todo mundo vê, todo mundo ouve, e você fica morrendo de vergonha, cheio de culpa, muitas vezes com raiva, perde a esperança. Quando vai no culto, chega lá triste, abatido, deprimido, não tem graça para adorar a Deus, perde a vontade de orar. Olha só como que a falta de dinheiro pode afetar a nossa saúde espiritual, a nossa saúde emocional. Então, quando o bolso adoece, o coração e a mente
adoecem junto, criando um ambiente de tensão, de desgaste, de sofrimento no lar. Pergunto a você que está aí com seu microfone fechado e pode continuar, mas só para uma pergunta retórica. E aí, você está vivendo esse momento difícil? Hum? Fala para mim. É muito importante que você entenda que há uma conexão íntima entre as finanças e as emoções. Então, se você ignorar o impacto emocional dos problemas financeiros, é como se você estivesse tratando da doença sem cuidar da sua raiz. Então, não vai adiantar você ir no médico, fazer exames. Você precisa resolver o problema financeiro e possivelmente alguns outros problemas emocionais ligados à ansiedade, à tristeza, à depressão, poderão ser resolvidos. E esses problemas emocionais, certamente, eles impactam também no nosso corpo físico. Então, vamos lá. Chegamos a um consenso de que muitas enfermidades que temos estão ligadas às nossas emoções. Então, o nosso corpo, ele responde às nossas emoções. Se você não está bem emocionalmente, possivelmente você vai estar enfermo fisicamente. E a falta de grana, o desemprego, as dívidas, elas fazem com que a gente fique emocionalmente abalado. Por consequência, adoecidos. Entendeu? Então, se as muitas doenças físicas que nós temos têm a origem nas nossas emoções, a forma como nós lidamos com o dinheiro afeta as nossas emoções, consequentemente, alguns problemas físicos. Tem gente que engorda, tem gente que emagrece, tem gente que fica deprimida. É muito complicado. Por isso, a Bíblia nos lembra que nós não precisamos carregar esses fardos sozinhos. Deus ele nos convida a lançar sobre ele as nossas ansiedades e preocupações, incluindo as financeiras. E ele nos ensina, ele nos dá princípios claros para nós lidarmos com as crises financeiras e emocionais com sabedoria, com fé e com diálogo. E nessa lição de hoje, eu quero, juntamente com você, explorar como os problemas financeiros afetam nossas emoções, nossos relacionamentos, e como a gente pode restaurar a paz, o equilíbrio, cuidando tanto da saúde financeira quanto da saúde emocional do nosso lar. Vamos juntos? Vem comigo, vamos lidar com essa questão. O primeiro ponto que nós estamos tratando, me dá um minuto que tem alguém aqui insistindo no telefone. Um minutinho. Muito bem. Problema resolvido, não posso atender agora. O impacto emocional das crises financeiras. Vamos avançar um pouquinho mais nessa temática. Crises financeiras, elas não se limitam só ao aspecto econômico. Elas afetam os nossos pensamentos, os nossos relacionamentos. Pense que você, por exemplo, desempregado. Eu me lembro quando eu passei por um período assim, tinha um filho pequeno, Lucas, e nós congregávamos em uma igreja que não dava para ir a pé, era longe. A gente precisava de ônibus. Para ir a pé com um filho pequeno era um bocado longe, para ir, para voltar. Então a gente precisava ir de ônibus. Eu estava desempregado, não tinha dinheiro para ir de ônibus. E aí vários irmãos gentilmente se ofereciam a me dar carona. Era constrangedor. Por mais que o carinho daqueles irmãos, né, de vir me buscar, depois quando acabava o culto, você ficava lá assim,
Aí os irmãos às vezes ficavam conversando ali, queria bater um papo e tal, mas lembravam que tinha que trazer a gente. Ai, mas só um minutinho aí, nós já estamos indo e tal. E você, né? Ficava super sem graça. Porque uma vez é legal, duas é legal, mas depois quando vira uma obrigação constante, fica bem desagradável. E quantas vezes que o culto acabava, eu saía com minha esposa, a gente começava a vir, e às vezes no meio do caminho já, subindo o morro, um caroneiro aparecia, um irmão da igreja: "Ô, você não me esperou, né? Não faz isso não, eu te levo e tal", mas a gente ficava muito sem graça. E quando eles decidiam, por exemplo, na igreja, vamos. A gente fazia parte, por exemplo, de algum ministério de jovens, né? Éramos jovens. Vamos comer uma pizza. E todo mundo decidia: vamos lá comer uma pizza. Aí eles levavam. E o Jair? E o Jair? Não, nós vamos. A gente junta, paga para ele e tal. Você ficava super sem graça, né? Porque você ia lá comer uma pizza, todo mundo iria comer e tal. Você também. Depois, na hora de ratear, eles iam pagar para você. Era muito desagradável. O sentimento que você tem é como se você tivesse uma doença em fase terminal, quando você está desempregado, com filho, com dívidas. É mais ou menos esse sentimento, né, de uma pessoa inválida. É difícil. Então, ele traz primeiro estresse e ansiedade, porque você vai acordar cedo, vai fazer o quê? Se você acorda tarde, você não tem emprego, não tem o que fazer, as pessoas, o cara é preguiçoso, você já rodou, rodou, entregou currículo para todo lado. Aí você fica naquela sensação, né? Se eu fico dentro de casa, se eu sair para a rua, eu vou fazer o quê? Então, você fica sem lugar, não é? Então, gera um estresse, né, com a esposa, os filhos, que às vezes querem alguma coisa e você não pode lhes dar. E quando eles são pequenos, eles não compreendem. Então, gera essa ansiedade, afeta o sono. Às vezes você tem dificuldade para dormir, aí você não tem um bom sono, não tem uma boa saúde emocional. Você passa a ter vergonha e culpa, né? Se sente culpado porque agora você se torna um peso para a sua família estendida, né? Seu, seu sogro, sua sogra, seu o tio, enfim, sua mãe, né? Eu estou falando assim, você é casada e tem lá sua mãe, e seu pai, que já era para ficar livre dessa situação, eles vão te ajudar trazendo uma cesta básica, às vezes dando um pequeno dinheiro ali e tal. E você fica com vergonha, se sente culpado, incapaz de prover para a família, e aí isso mina a autoestima, prejudica os relacionamentos familiares, né? Tem muitos homens que são bem, posso usar esse termo, não sei se é o melhor, mas assim, bem machistas, e aí eles vão, às vezes a esposa até está trabalhando e está suprindo as necessidades da casa, mas o homem fica, puxa vida, né? Sentindo deslocado, porque não é um problema se a mulher está trabalhando, o homem dentro de casa vai lá lavar a roupa, arrumar a casa, olhar as crianças, buscar os meninos na escola. É um período, né? Trocou os papéis ali, mas é por um tempo. Mas às vezes o homem se sente assim muito envergonhado e prejudica a sua autoestima. Ele não se sente tão homem, uma bobagem, né? Tão homem. Aí gera muita depressão, muito desânimo, cara, fica sempre para baixo. Você dá bom dia a ele, ele não sente por que que o dia é tão bom. Então, os problemas financeiros, quando começa a demorar um bocado, né? Então passa aí 3 meses, 4 meses, 6 meses, um ano, aí a coisa já começa a ficar pesada para o pai, para a mãe, para a sogra, para os sogros, parentes. Puxa, mas tá difícil, porque, né? A gente já luta para sustentar nossa família, a gente tem que ficar ajudando esse cara. Ele tem que dar um jeito, só que às vezes não depende de você, né? Então você fica se sentindo impotente, deprimido, e aí dentro da família, com certeza, vão ter umas brigazinhas, né? A esposa vai te cobrar, você já está sensível, você vai às vezes descarregar na pessoa errada, né? Vai brigar, vai ter tensão emocional. Às vezes é o filho que está desempregado dentro de casa e os pais estão cobrando, estão exigindo, e daí a pouco está todo mundo brigando. Então, não é fácil.
essa questão financeira ela pode abalar os relacionamentos. Então, reconhecer que a falta de dinheiro ou a dívida traz esses impactos negativos, eles ajudam a minimizar, né, os problemas. Então, vamos lá, vamos pensar aqui. Como restaurar o equilíbrio emocional? O que fazer se você, por exemplo, está enfrentando um momento como esse, ou talvez não esteja, mas irá enfrentar? Então, nós estamos nos preparando ou para vir a enfrentar um momento como esse, ou estando enfrentando um momento como esse, saber o que fazer. Ou, em uma outra hipótese, se você conhece alguém que está passando por uma situação desta natureza, você tem uma palavra de consolo, você vai ter uma compreensão melhor, você vai poder ajudar essa pessoa. Muito bem. O que podemos dizer acerca disso? Que a Bíblia, ela nos oferece algumas saídas, né? Deus ele não quer que as nossas emoções sejam reféns das circunstâncias financeiras. O- eu quero que você entenda esse princípio. Deus ele não é só o Deus que cura. Ele é o Deus que cura, mas ele é um Deus que não quer nem que a gente fique doente. Entendeu? Vou abrir um parênteses aqui que não tem nada a ver com finanças, mas só para você perceber uma coisa legal. Quando você lê a história do povo de Israel andando pelo deserto, Deus deu várias leis para eles, em especial leis relativas à alimentação. Os povos ao redor, os outros povos que não tinham essas leis de Deus, eles comiam mal. Gordura, carne, sem cozinhar direito. Eles não tinham esses princípios de higiene que nós temos hoje, por exemplo, né? De cozinhar a carne, escovar dente, né? Fazer as necessidades né? A questão da rede de esgoto, enfim. Então, eles como povos mais bárbaros, eles comiam de qualquer jeito, comia carne gordurosa, comia carne que tinha muitas bactérias e por não ter remédio, etc., eles morriam cedo. Os dentes tudo estragava, né? Eles faziam suas necessidades e não cuidavam em esconder ou em tratar aquilo. Então vivia num ambiente meio porcão, sabe? E quando Deus deu as suas ordenanças nas questões alimentares, ele ensinou o seu povo: olha, não come tal carne, só pode comer esse tipo de carne. Quando você vai entender as razões, você vai perceber que eles vivendo num deserto, num sol quente, tinha carne que eles não podiam comer mesmo. Entende? Então, as carnes que eles podiam comer e aquelas que eles não podiam, que é trazer saúde para eles. Além disso, Deus falava para todos assim: olha, o soldado, por exemplo, quando você for para a guerra, você tem que levar a sua espada, mas leva uma pazinha também. Para que era pazinha? E quando ele fosse fazer o número 2 lá no, nas areias, ele tinha que cavar com a pazinha, fazer e depois tampar para que não ficasse atraindo moscas, doenças, enfermidades. E Deus falava assim: eu sou santo, eu visito o seu acampamento, né? Deus visitava, ele falava assim: eu visito vocês. Imagina Deus vindo visitar e tendo que ir. Ó, tem bosta aqui, tem eca, deixou o negócio ali tudo. Já pensou? Não, Deus não ia querer visitar o acampamento do soldado e ver as coisas expostas, sabe? Fedendo, cheio de mosca. Não, queria ver tudo limpinho. Então, esse ensino que Deus trouxe trazia saúde para o seu povo. Por quê? Se eles ficassem doentes, Deus é o Deus que cura. Mas Deus não queria só ficar curando eles, não. Deus não queria nem que eles adoecessem. Então, quando ele deu essas leis e mandamentos acerca da alimentação, da higiene pessoal, era para que eles nem adoecessem. Entende? Então, eu estou te dizendo que Deus não é só o Deus que cura. Ele é o Deus que te ensina a nem ficar doente. Tá entendendo? Aí, se as questões financeiras elas nos fazem ficar adoecidos nas nossas emoções e no corpo, Deus então ele quer restaurar esse equilíbrio para que a gente, por meio da fé, por meio do diálogo, por meio da confiança,
a gente não venha ficar doente. E nem precisa orar, ó Senhor, me cura. Não. A gente só vai agradecer, ó Senhor, obrigado, porque o Senhor nem me deixou ficar doente. Percebe? Então, há algumas atitudes práticas que são importantes para restaurar esse equilíbrio emocional. Primeiro, oração. Não tem jeito. A oração, além de ser o nosso divã, né? Pastor Vitório está aí como psicoterapeuta, não é? Você nem ele já te ajuda como sendo o seu psicoterapeuta, que em vez de você estar num divã, você está de joelho ali num sofá, numa cadeira, na cama, orando e falando tudo que você tem para falar para Deus. Isso já, além do efeito espiritual, isso ainda tem um efeito emocional que você, sabe, põe tudo para fora aquilo que você está sentindo com a pessoa correta, que é Deus. Então, depois você vai lá e descarrega sobre ele, né? A palavra de Pedro, né? Lançar sobre ele é descarregar, você ajoelha ali, começa a falar tudo que está no seu coração, você lançou sobre ele a sua ansiedade. O que que isso faz? Vai acalmar o seu coração, vai renovar a sua esperança e vai trazer aquela confiança de que Deus cuida de nós. Aí você pensa assim: eu não sei de onde vai vir a resposta, eu não sei o que Deus vai fazer, mas eu sei que Ele vai fazer. Olha, isso tranquiliza o seu coração. Não mudou a sua realidade. Você continua desempregado, devendo, mas pensa, seu coração está em paz, porque você foi ali no seu divã, o divã espiritual, né? E conversou com o seu terapeuta, o Papai do Céu, e lançou sobre ele toda a sua ansiedade. É isso aí. A outra coisa importante é o quê? Compartilhar suas emoções abertamente, falar para o seu cônjuge, falar para os seus filhos, né? Sentar com eles e falar: olha, filho, a nossa família, nós estamos passando por isso, mas assim, eu não escolhi isso. Eu estou levando currículo, eu não estou parado, eu estou tentando fazer um pequeno bico aqui, outro ali. Mas ainda a situação não se resolveu. É preciso que a gente tenha paciência, é preciso que a gente coopere todos para gastar um pouquinho menos. A gente vai comer um pouquinho mal nesse período, a gente não vai fazer algumas viagens, mas é provisório, Deus vai nos dar a vitória. Então, falar isso, né? Sentar o cônjuge, sentar a família e conversar sobre a situação também é muito importante. Outra coisa é buscar apoio e conselho com pessoas maduras, pessoas de confiança. Eu me lembro de um irmão que me procurou certa vez que ele estava angustiado, porque ele estava vivendo esse momento, né? Sua esposa trabalhava e conseguia manter o lar, e ele não estava conseguindo. E aí ele estava muito triste, deprimido. Aí eu dei essa palavra para ele: não, irmão, é, no casamento, né, os dois se tornam um. E os dois bolsos se tornam um bolso também. Ou seja, não importa quem está colocando o dinheiro do lar, se é sua esposa, se é você. Você não é preguiçoso. Você não está parado porque você quer. É uma situação, mas o seu lar está conseguindo ser mantido, ou seja, trata o dinheiro não como o da sua esposa e o meu, mas como o dinheiro da família. E aí você tranquiliza o seu coração. Se ela está colocando 10 mil, você está colocando só R$ 100, é 10.100 da família. Entende? Agora, se você fosse né, preguiçoso, não gostasse de trabalhar, claro que o conselho seria outro, mas não é. Então fique em paz. E aquele irmão ficou em paz, né? Ficou mais tranquilo. Por quê? Porque às vezes o conselho ele nos faz pensar algo que a gente não tinha pensado e ele tranquiliza o nosso coração. A gente quer fazer bobagem, não é? E a gente não faz a bobagem porque a gente ouviu um bom conselho. Além disso, conversar é sempre melhor do que ficar brigando, né? Culpando, acusando. É melhor conversar com amor, né? Você perceber também que você está muito nervoso por causa da situação, você evita, por exemplo, disciplinar filho, que você vê que a sua emoção está muito à flor da pele. Então, essas atitudes, elas fortalecem a fé, preservam a unidade familiar, restaura a paz emocional, mesmo estando no tempo difícil. Ele vai passar. A palavra é: a gente passa pelo vale da sombra da morte. O Senhor passa conosco. Não é isso que diz o Salmo 23? Ainda que eu ande, eu não estou parado no vale da sombra da morte. Eu não pulei do vale da sombra da morte.
E eu não fico no meio do vale da sombra da morte, estou passando. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, ou seja, às vezes a gente vai andar pelo vale da sombra da morte, mas a gente não pode ficar parado lá e a gente não pode pular do vale da sombra da morte, entende? A gente tem que passar por ele. Lá na frente, a gente vai olhar para trás e falar, puxa, olha o que Deus fez. Ele atravessou comigo esse vale da sombra da morte. Mas você não está mais no vale, nem na sombra, nem na morte, né? Agora você está no pasto verdejante, junto com o seu pastor, que não deixa nada faltar. Então é muito importante você se lembrar disso. Agora, o nosso terceiro ponto é gerenciar crise com sabedoria e cuidado emocional. Então, cuidar da saúde mental e emocional durante crise financeira vai ajudar a saúde espiritual e emocional da família. Não é só a de quem, talvez do marido, né? Ou talvez da esposa, daquele que sustenta a casa, mas de toda a família. Então, primeira coisa que é preciso você entender, que muitas vezes você precisa buscar ajuda. Gente, o tal do network é uma palavra inglesa, né? Que nós gostamos de usar aqui no Brasil. É o quê? Uma rede de contatos. Meu amigo, fala, olha, o que que você tem lá que eu posso fazer para me ganhar um troco? Posso fazer a limpeza da sua casa, capinar o lote, lavar vasilha, fazer comida e vai expandindo, meu amigo. Vai usando sua rede de contato, amigo, irmão, gente, olha, eu estou precisando de trabalho. Eu tenho uma profissão tal, mas no momento é o que aparecer que eu conseguir fazer, eu estou fazendo, que eu preciso. E vai espalhar, né, seu currículo, vai desafiar seus amigos, seus irmãos, seus familiares, o bairro, sua torcida do Cruzeiro, do Galo, vai desafiar todo mundo a conseguir um posto de trabalho para você, seja no que for, porque vai ser aquele momento para dar o upgrade. E depois você volta para o seu campo de trabalho normal, né? Então, entenda que você tem um limite. Olha, eu preciso de ajuda, né? Preciso de ajuda. Às vezes, essa ajuda não vai ser o seu network, vai ser buscar lá o aconselhamento pastoral, conversar comigo, com o pastor Vitório, com o pastor Evaldo, com o seu pastor, ou talvez até mesmo um aconselhamento psicológico. Aí você fala, mas eu estou devendo, eu estou desempregado, como que eu vou buscar aconselhamento psicológico? Nós temos condição de encontrar colegas profissionais que fazem atendimento até gratuito, social, com valor pequeno, não é? Basta a gente querer, a gente consegue. Então, a gente não pode entender que isso é sinal de fraqueza. Buscar ajuda nunca é sinal de fraqueza. Uma outra coisa importante, que às vezes é difícil a gente entender, principalmente quando estamos vivendo um momento de depressão, é de pensar que as coisas são temporárias. Como eu disse, do Vale da Sombra da Morte. Às vezes ele pode ser curtinho, pode ser um pouquinho mais longo, mas ele acaba. O deserto não é para ficar nele, não, é para passar. Pode ser rápido, pode demorar um pouquinho, mas passa. Como diz o Salmo, né? O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. E aí você não pode cuidar do corpo. Talvez a alimentação não seja melhor, né? Se você estiver devendo muito e desempregado, talvez não seja a melhor alimentação. Mas você não pode deixar de fazer aquela caminhada, né? De dormir direitinho, de fazer uma atividade física, porque às vezes quando a gente está num momento ruim, a gente começa a comer muito, acaba engordando, fica fora de forma e fica mais deprimido ainda porque perde a autoestima. Ou então emagrece mais, aí fica parecendo que está passando fome, aí os outros olham, não, você está doente? Não, estou passando fome. Pensou você falar para os outros que você está passando fome, não é? É muito ruim. Então, mantenha a sua atividade física para você ter força, né? O seu corpo ter força para enfrentar esta situação difícil que você estiver. E a resiliência. Resiliência é.
é aquela capacidade, né, de enfrentar a adversidade e vencer. Então, ensine isso, né, para os seus filhos, para a sua família. Gerenciar a crise com sabedoria é mais do que resolver questões econômicas, é proteger a saúde emocional e espiritual da família. Então, vamos caminhando aqui para o final, dizendo que problemas financeiros, eles não precisam te adoecer emocionalmente. Talvez você tenha entrado nisso por uma desorganização pessoal, por isso você está fazendo curso para melhorar. É, você se arrepende, isso é importante. Você está trabalhando de forma disciplinada para melhorar essa sua condição, mas você não precisa adoecer, entende? Lembra desses conselhos que foram dados anteriormente, né? Quando você reconhece o impacto emocional que traz, né, as dificuldades financeiras, você vai cultivar mais a sua fé, vai dialogar mais, vai agir com sabedoria e vai enfrentar essa crise com equilíbrio e maturidade espiritual. Tudo passa, tudo passa. Como diz o filósofo cantor Agnaldo Timóteo, ele diz: mas tudo passa, tudo passará. Hã? É isso mesmo, tá vendo? Filosofia de boteco. Mas olha, Deus promete estar conosco em todas as circunstâncias. Deus não te abandona o que você está devendo, não, irmão. Amém? Deus não te abandona o que você está devendo, não. Ele pode ficar triste como você está triste, mas ele está também te chamando para resolver essa questão. Ele vai com você. Ele vai lá no credor negociar, entende? Ele vai na empresa, lá em várias empresas, levar com você o currículo. Ele vai, entende? Ele vai te ajudar. Ele nos oferece não só recurso financeiro, mas ele traz força emocional e espiritual também para atravessar as tempestades. Então eu desejo que a sua família encontre aí na dependência de Deus, no diálogo, na oração, a força para vencer as crises financeiras, emocionais e espirituais. Então, pensa nisso. Assim como é importante, olha, quando uma pessoa ela vence a embriaguez, ela tem um lema: evite o primeiro copo, né? Então, tem irmão, por exemplo, que se converte, antes ele era um alcoólatra, e ele abandona a bebida, ele consegue vencer a bebida. Mas ele sabe que é uma tentação eterna. Ele sempre vai ter que lutar contra esse desejo dentro dele de querer beber, né? Então ele não vai ficar andando nos botecos da vida, conversando com os velhos amigos. E não vai beber um copinho ali, ah, não, o que que tem? Não. Tem que ser rigoroso. Ele não pode beber o primeiro copo, o primeiro gole, porque ele sabe que se ele fizer isso, ele descamba tudo de novo. A mesma coisa quando a gente está na luta, né, para emagrecer. Você sabe que não pode ficar abrindo concessão, parar de exercitar. Ah, vou tomar um refrigerantezinho, só um copinho. Ah, tem um açuquinho ali, um docinho. Ah, só um docinho. Ah, só mais uma comidinha ali, só um sanduíche. Só. Esse só é igual a galinha que enche o papo de grão em grão. Não vai adiantar, você não vai emagrecer, você vai voltar a engordar. Então não pode abrir concessão. E na finança é a mesma coisa. Você tem que ter aquela disciplina rigorosa, não vai ficar fazendo festinha, gastando à toa. Você tem que se livrar das dívidas, pensar que se você não se livrar das dívidas, isso vai adoecer seu corpo, sua mente, sua família. Se você entrar nas dívidas, você vai ter problemas emocionais. Então, vale a pena a gente ser disciplinado nas nossas finanças, entende? Então, é importante que você que não está em dívida e nem desempregado, é, cuide no sentido de ouvir os conselhos que têm sido dados aqui. E você que está, se esforce ao máximo para sair. Mas lembre-se, né, que você não precisa andar sozinho. Deus está do seu lado e ele sempre te dá esperança, força, ele abre portas e essa confiança nós precisamos ter. Por isso, lembre-se, a saúde financeira afeta o emocional, mas a fé, o diálogo, eu incluo aqui a oração, podem restaurar a paz e a alegria do seu lar. Amém? 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 Glória a Deus. Olha aí.
Um desafio para a semana. O desafio da conversa aberta. Então, junta aí sua família, conversa sobre como que os problemas financeiros podem afetar o emocional da família. E como que, mesmo se vocês estão em dificuldade financeira, como que vocês podem se equilibrar emocionalmente, para evitar as brigas, para não potencializar os problemas que vocês já estão tendo, né? E o segundo desafio é o momento do descanso emocional. Planejar na semana um momento em família dedicado ao descanso. Gente, esquece que eu estou devendo, esquece. Vamos dar uma passeadinha? Vamos. Vamos ali na pracinha, nós todos, caminhando, cantando e seguindo a canção. Vamos lá, senta na pracinha, fica vendo as árvores, os passarinhos cantar. Vai lá no parque municipal, vai lá no Parque das Mangabeiras, senta lá, fica sentindo a brisa, vendo as pessoas passarem, conta uma história, joga ludo, hã? Joga ludo, esse é legal, hein? Os mais antigos jogam uma daminha, né? Vamos jogar dama, jogo da velha, aquele da bolinha, do xizinho. Desparece, entende? Ou assiste um filme, vamos assistir um filme ali, não precisa ser filme triste, não, um filme alegre, né? Ou então fala assim, olha, vamos fazer aqui um culto de oração aqui em casa? Vamos. Uma vigília de 10 minutos. Eita, glória. Pastor Vitória, uma vigília, 10 minutos de oração. Eita, glória. 4 minutos é um louvor, 2 minutos é uma pregação, é um sermão, e os outros 4 nós vamos orar. Vai ser a nossa vigília de oração. Pronto. Ou seja, vocês vão terminar aquele cultozinho de 10 minutos e falar assim: e aí? Não foi tão bom? A gente esqueceu por um momento os nossos problemas e Deus nos abençoe de maneira graciosa. Façam isso e eu vou ler aqui, aliás, as perguntinhas. Você percebe algum impacto emocional na sua família atualmente pela questão financeira? Como que as finanças têm afetado as relações aí dentro de casa, hein? A outra pergunta. Qual dessas atitudes práticas sua família precisa colocar em prática imediatamente? São essas aqui, né? De orar, compartilhar as emoções, buscar apoio, cultivar gratidão, etc. Qual delas que você precisa colocar em prática imediatamente? Como que vocês podem melhorar a qualidade do diálogo sobre finanças, hein? Você, esposa, consegue conversar com seu esposo sobre finanças? Qual que é o seu salário, meu bem? Me mostra seu contra-cheque. Quanto que você tem no banco? Qual que é a senha do banco? Vamos conversar sobre isso? Vamos juntar nós dois os nossos salários e vamos administrar juntos? Quem de nós dois administra melhor? Então, eu vou te passar todo o meu dinheiro, mas você vai me prestar conta. É igual um condomínio. Você vai prestar conta. Então você vai passar toda a grana para mim, eu só vou te dar R$ 10 para você gastar do jeito que você quiser e o resto vai ficar sob a minha administração, mas vou prestar conta. Lembre-se, é para o nosso bem. Chama seus filhos, e aí, meus filhos, quanto que você recebe? Você tem dinheiro guardado? Porque você só fica me pedindo para pagar as coisas que você não está ajudando dentro de casa, e aí, como é que vai ser? Entendeu? Conversa abertamente sobre isso. E aí, como que sua família pode implementar as estratégias para lidar com a ansiedade e o estresse financeiro? Que vocês pretendem fazer a partir de hoje? Né? E aí, alguns versículos bíblicos que é a palavra de Deus falando aí ao nosso coração. O primeiro deles, Provérbios 12, 25, que diz: a ansiedade no coração do homem e da mulher o abate, mas a boa palavra o alegra. Olha, eu espero que hoje você esteja ouvindo aí uma boa palavra que vai alegrar o seu coração, que às vezes está assim meio abatido. A ansiedade no coração abate, mas a boa palavra alegra. Né? Às vezes você vai no culto e você está assim meio jururu, e de repente Deus traz uma palavra boa ali, você, opa, você sai ali cheio de esperança, né? Cheio de alegria. Então, você está meio triste, aí de repente você ouve um louvor, ele te enche assim de esperança, é isso mesmo. Olha lá, a esperança que se adia faz adoecer o coração, mas o desejo cumprido é árvore de vida.
Então, quando você fica esperando, esperando uma coisa acontecer, esperando, esperando e não acontece, você vai adoecendo. Mas quando acontece, aí parece que você é uma árvore de vida, né? Às vezes você anda, a gente faz caminhada aqui pertinho de casa, tem umas árvores ali, coitado, tudo sequinha, mas de repente vem a chuva, muda a estação e elas rejuvenescem, florescem, né? Às vezes a gente parece uma árvore seca, mas de repente Deus joga uma aguinha na gente, muda a circunstância e a gente começa a revigorar, dar frutos, flores, folhas, né? Isso é muito bom. Filipenses nos diz assim: não ande ansioso, meu irmão, minha irmã, por coisa nenhuma, mas fala com Deus, traga o conhecimento dele, pela oração, pela súplica, com ações de graças, e a paz de Deus guardará o seu coração e sua mente. Ele está falando que Deus vai responder sua oração, nem que ele vai concordar com a sua oração. Mas ele quer que você fale com ele e ele vai trazer paz. A situação talvez não vai mudar, mas a paz vai mudar você, não a situação, entendeu? Olha lá, Provérbios diz assim: onde há conselhos, não, onde não há conselhos, fracassam os projetos. Mas quando tem muito conselheiro, a chance de dar certo, de bom êxito, é grande. Então, em família, não faça nada sem pedir um conselho, né? Não faz na tora, vou fazer da minha cabeça, tô nem aí, vou lá e vou fazer. Você vai se dar mal. Mas se você buscar conselho da sua esposa, do seu marido, dos seus filhos, né? Algumas pessoas ali que você considera sábias, normalmente a chance de dar certo é muito grande. Tessalonicenses que nos diz em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Deus quer que você tenha um coração grato e não um murmurador. Às vezes a gente murmura demais e agradece de menos. Provérbios diz que a resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura faz você ficar irado, né? Então, às vezes a pessoa vem para você toda agressiva e você responde com aquela doçura, aí ela fica toda desconcertada e muda. Agora, se ela vem agressiva para você, você vem no mesmo, na mesma toada. Aí pronto, aí explode uma bomba atômica, né? Provérbios 11:14 diz que não havendo sábia direção, cai o povo, mas na multidão de conselheiros há segurança. Então, se na sua casa não tem uma direção sábia, cai o povo, cai a sua família, todo mundo vai ser aí humilhado. Mas, se você é uma pessoa que busca, né, sempre conselhos, a sua família vai ter sempre uma segurança. E esta aí é para mim, para o pastor Vitório e para outros irmãos que estão aqui. Fui moço e já agora sou velho, porém nunca vi o justo desamparado, nem a sua descendência a mendigar o pão. Amém? Vou encerrar a gravação e a gente volta para o nosso, para uma interação. Só um minuto.